Professor e pastor Michelson Borges também é jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor de História em Florianópolis e editor do jornal da Rádio do Tempo, naquela capital, onde também apresentava um programa de divulgação científica. É editor da revista Vida e Saúde e da Casa Publicadora Brasileira e autor dos livros A História da Vida, Porque Creio, Nos Bastidores da Mídia, Esperança para Você, Terra de Gigantes, que fala sobre os dinossauros, a descoberta em coautoria e o Poder da Esperança, também em coautoria, e da série Grandes Impérios e Civilizações, composta de 6 volumes. Mestre em Teologia pelo NASP, ele é membro da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu quero chamar então aqui nosso querido professor e pastor Michelson Borges. Pode receber uma salva de palmas. Boa noite a todos. Ainda estamos respirando, tomando fôlego, né? Acabamos de chegar da viagem de 4 horas, mas graças a Deus tudo correu bem. E é uma alegria poder estar aqui com vocês esse fim de semana, especialmente para falar dos temas que vamos falar, né? E também por estar com meu amigo, Dr. Marcos, né? Estava conversando aqui, lembrando com ele de que é a segunda vez que nossos caminhos se cruzam assim no evento, né? Na primeira vez, acho que faz uns 10 anos, lá no IASP, que é o Instituto Adventista de São Paulo. Estávamos ali junto com o Dr. Nauro, né? Foi um fim de semana muito bom, muito interessante. E, na verdade, eu conheço o Marcos um pouco antes daquele evento, acho que um pouco mais de 10 anos. Eu estava garimpando alguma coisa na internet e encontrei um artigo, uma notícia que falava sobre, o título me chamou muita atenção, né? Assinatura Química de Deus, né, Marcos? Se ele não falar sobre homoquiralidade, em algum momento vocês têm que comprar, porque é uma coisa muito legal. Assim, para mim é uma tremenda evidência de que a vida realmente não pode ser fruto do acaso, e é a especialidade dele, inclusive, né? Talvez no Brasil, não sei se alguém pesquisou mais a fundo essa área do que o Dr. Marcos. E quando eu encontrei esse material, eu fiquei tão assim, maravilhado, que eu pensei, eu tenho que entrevistar esse homem, eu preciso fazer contato com ele. E aí fui atrás, jornalista, a gente sempre dá um jeito. Encontrei o contato dele na Unicamp e aí publiquei uma entrevista, lembra, Marcos? Na revista Adventista, né? É uma revista de circulação nacional, e creio que foi a primeira vez que um conteúdo assim, né, foi conhecido no meio adventista. E eu, de lá para cá, fico muito feliz de ver que o Marcos tem participado, sempre que é convidado, né, de eventos como esse, de outros tantos mais. Ele está conosco, é um grande amigo, um irmão de fé, uma pessoa assim com quem realmente a gente tem trabalhado, e admiro muito o trabalho dele. Então, estar aqui nesse evento junto com ele, para mim é uma grande satisfação e honra também. Pastor Paulo, parabéns mais uma vez por essa iniciativa, né? Nós estamos vivendo uma época de, quase que chover molhado dizer isso para vocês, mas vocês sabem disso, uma época de relativismo, né? De secularismo, em que algumas hipóteses posam aí de verdades científicas e na verdade não são muito frágeis, e não, eu creio que nós temos que realmente fazer uma resistência a isso, e temos feito, né? Mostrar às pessoas que o criacionismo e o design inteligente são dois modelos razoáveis, racionais, lógicos, que contam com argumentos sólidos, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista teológico, histórico e assim por diante. E eu creio que nós vamos casar bem aqui os conteúdos desse fim de semana. Marcos com a parte de ciências duras, né? A química e outras coisas das más aí. E eu fiquei mais com a parte assim, de arqueologia bíblica, embora não seja a minha especialidade, mas dizem que jornalista, ele não precisa saber tudo, ele basta ele saber quem sabe, né? Então, eu tenho pesquisado, tenho ido atrás, porque eu sou apaixonado por esse assunto. Eu não nasci num lar criacionista, eu me tornei criacionista aos 18 anos, depois de uma tempestade mental, se eu posso dizer assim, quando eu conheci pela primeira vez o criacionismo e tive que revisar muita coisa do que eu cria. Eu era fã de Charles Darwin. Meu primeiro livro eu escrevi com 15 anos e tem como pano de fundo o darwinismo. Seria mais ou menos uma
ficção científica cujo personagem principal seria o próximo passo da evolução humana. Então, eu queria tudo isso, né? Queria o universo que teria surgido, né? Casualmente, e queria também que, sinceramente, que o darwinismo era a melhor explicação, até porque eu não conhecia outra. E quando eu conheci o criacionismo, eu digo que eu fiquei com um sentimento assim ambivalente. Eu fiquei feliz por um lado e indignado por outro. Feliz porque pela primeira vez eu pude perceber que a boa teologia e a boa ciência, a verdadeira ciência de que Paulo fala a Timóteo, né? Elas combinam, elas estão de mãos dadas, elas convergem. Haja vista aí os pais da ciência, né? Isaac Newton, Galileu, Copérnico e outros que eram todos criacionistas, né? Se eu posso dizer assim, todos eles criam na palavra de Deus. Mas fiquei indignado porque, como eu sempre estudei em escolas públicas, desde o meu ensino fundamental até a universidade que eu fiz lá na Federal de Santa Catarina, sempre na escola pública me diziam que a vida tinha surgido de um caldo primordial há bilhões de anos e nunca, sequer, um professor teve a ousadia, a coragem, a honestidade intelectual de dizer assim, olha, mas existem insuficiências nesse modelo, existem falhas nesse modelo. Nunca. Sempre me apresentaram algo como uma verdade quase que revelada, né? E eu, quando percebi que não era bem assim, fiquei bastante chateado, obviamente, porque eu, mesmo tendo estudado em escolas ditas laicas, fui doutrinado por uma ideologia que passa longe de algo assim realmente científico, né? Alguns aspectos até podem ser, mas a filosofia por trás dela não tem nada de científico. Naturalismo não é científico, é uma visão filosófica, não é? E então, de lá para cá, eu me tornei assim um ativista, digamos, do criacionismo, porque eu entendi que eu podia de alguma forma ajudar as pessoas a serem céticas de verdade. Como assim? Alguém já leu Chesterton aqui? Um tremendo autor católico, lá do século XIX. Ele influenciou outro ex-ateu a se converter, que foi C.S. Lewis. O Chesterton tem umas ideias assim tremendas, né? Livros muito bons, como Ortodoxia, por exemplo, O Homem Eterno. E ele diz assim, ó, se você encontrar um cético, não tente convencer logo de início de que Deus existe. Você deve, na verdade, fazer com que ele seja cético até o fim. Pergunte assim, você é cético de verdade? E a pessoa pode até achar estranha a pergunta, né? Mas insista. A ponto de ele duvidar de si mesmo. É o que diz o Chesterton, né? Você é cético mesmo? Sou. Você duvida do seu ceticismo? Se ele disser que não, é um crente. Ele crê no seu posicionamento, na sua ideologia, não é? Então, eu costumo dizer que eu só sou criacionista hoje porque eu exerci o ceticismo. Eu duvidei. E para crer, muitas vezes temos que duvidar, não é verdade? E não ter medo da verdade, porque ela é verdade. Então, estar aqui, eu até não sei se há entre nós algum ateu, algum cético agnóstico, se há, eu parabenizo você. Porque isso mostra que você tem mente aberta, você está aberto ao contraditório, né? E estar aqui realmente é uma grande evidência de que você está buscando alguma coisa diferente e até conhecer um ponto de vista diferente. Isso é muito bom, né? Mas sem mais muitas delongas aqui, eu escolhi começar as minhas exposições desse fim de semana com esse tema aí, Origens da Palavra. Porque, convenhamos, diferentemente do pessoal da TDI, os criacionistas bíblicos são criacionistas bíblicos, obviamente, por quê? Porque eles têm como base filosófica, teológica, que livro? Obviamente, a Bíblia, né? E aí, se você perguntar a um criacionista, por que você crê que a Bíblia é verdade? Talvez alguns vão dizer, porque ela diz que ela é verdade. Jesus não disse isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Isso até vale para alguém que crê. Mas se você encontrar uma pessoa que não crê nisso, ele vai dizer, mas esse é um argumento tautológico, né? A Bíblia é a verdade porque ela diz que é a verdade. Então pode ser que para quem não crê, para quem não deu esse passo adicional, o passo da fé, essa resposta seja um tanto insuficiente. Aí nós podemos fazer o seguinte exercício, não que fosse necessário, porque eu creio que a Bíblia, ela é o aferidor. Ela que submete a ciência, não o contrário. Eu penso assim. Os criacionistas bíblicos pensam assim. Nós podemos fazer um exercício aqui esta noite, que é, quem sabe, submeter a Bíblia então à ciência. O que vai dar isso, né? Ela não é um livro científico, obviamente, é um livro de conteúdo espiritual, conteúdo que tem como objetivo levar as pessoas à salvação em Cristo, enfim.
Mas o interessante é que quando a Bíblia toca, ainda que de forma tangencial, em temas científicos, isso é fascinante. Ela acerta em cheio. E eu quero nessa noite, na verdade esse exercício aqui é um dos capítulos do meu livro A História da Vida, tratar desse tema de antecipações científicas na Bíblia. Antes, porém, só do ponto de vista histórico, né, literário, as pessoas já deviam respeitar a Bíblia como um documento assim muito precioso. Porque, afinal de contas, veja só, foi escrita num tempo, no intervalo de 1600 anos. Quanta cultura, né? Quanta riqueza histórica há ali nessas páginas. Em 3 continentes diferentes, por cerca de 40 autores diferentes. Isso é uma coisa fascinante também, porque se você pegar, por exemplo, Moisés, que escreveu lá o Pentateuco, mais Jó, 1600 anos antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, e comparar com os escritos de João, 100 depois de Cristo, como o Apocalipse, o Evangelho, você não vai encontrar contradições. Você encontra estilos diferentes, porque Deus respeitou o estilo de cada um. É mais ou menos como diz o Dr. Rodrigo Silva, né? A Bíblia é a palavra de Deus no sotaque humano. Deus ele usou os seres humanos e os estilos estão ali preservados, mas você percebe que há uma orquestração, que há uma mente por trás, conduzindo aquele conteúdo, de forma que os 40 autores jamais se contradizem. Se há uma contradição aparente, é porque você não estudou bem ainda o assunto, não é? Ao se aprofundar, você percebe que realmente ela é um livro totalmente, uma coleção de livros totalmente harmoniosos, 3 línguas diferentes, pelo menos, né? Ali, e um só fio condutor, uma só mensagem: a glória de Deus em salvar a humanidade. Sabe, a Bíblia, ela pode ser tida como uma espécie de atalho para Deus. A ciência verdadeira é um caminho um pouco mais longo, que também vale a pena ser trilhado. Robert Jastrow, que foi um grande astrônomo, ele dizia o seguinte, que cientistas, honestos pelo menos, e teólogos estão fazendo a mesma coisa. Eles querem subir a montanha do conhecimento, da verdade. Só que quando os cientistas chegam ao topo da montanha, eles encontram lá um grupo de teólogos que fazia tempo que estavam ali já batendo papo. Porque, de certa forma, é como se a Bíblia fosse um atalho para Deus. O que não nos impede de usar também a ciência como um caminho para conhecer a verdade. Para conhecer sobre Deus também, porque Deus se revela aí, não é? São os 2 livros, né, que Deus usou para se revelar: a natureza e a revelação. A natureza podemos chamar teologicamente de a revelação natural de Deus. O Marcos citou aqui Romanos 1, 19 e 20, né? Que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas criadas. Então, o apóstolo Paulo foi o primeiro TDIsta da história. O apóstolo Paulo, nesse texto, está, na verdade, revelando aqui o conceito de design inteligente. É você observar a natureza e perceber digitais de um Criador, né? A diferença está, talvez, basicamente, que o criacionista bíblico dá nome ao Criador. Ele é Yahvé, né? O Deus da Bíblia. Mas estamos lado a lado, né, quando caminhamos na pesquisa da verdade, subindo a montanha da verdade. Eu vou agora mostrar para vocês Bom, eu sempre tenho que falar desse que eu sou fã de carteirinha, né, Isaac Newton, porque talvez poucas pessoas saibam que ele escreveu tanto sobre teologia quanto sobre ciência mesmo, né? Ele é famoso pelo Principia Matemática e tal, outras obras, mas não sei se todos sabem que ele também escreveu esse livro, ó, que aqui no Brasil temos a versão em português, Estudos sobre Daniel e Apocalipse. É fantástico. Nesse livro ele defende o princípio dia-ano de interpretação profética. Quando ele estuda Daniel 2, Daniel 7, 8, é muito próximo do que os grandes teólogos hoje também entendem esses capítulos, especialmente os teólogos adventistas. Você lê um livro desse, você fica pensando, esse homem, ele estudou no seminário dos nossos, que são tão bons quanto o da Mackenzie, né? Ele estudou, mas não, ele escreveu esse livro em 1723, antes do que nós convencionamos chamar de tempo do fim, que é quando o selo de Daniel é aberto, né? E as profecias do livro começam a ser interpretadas, entendidas, decifradas. Eu quase penso que Deus teve que colocar um freio em Isaac Newton, porque não era o momento certo ainda, mas ele estava avançando tanto nessa pesquisa. E ele diz nesse livro o seguinte, que a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina.
e compreende toda a religião. Quem disse que um cientista não pode ser um cristão? Um criacionista. Na verdade, os cientistas naturalistas de hoje, influenciados pelo iluminismo e tudo isso mais, eles, quando ofendem seus pares por serem cristãos ou por serem teístas, eles estão cuspindo no prato que comem. Porque Newton, Galileu, Copérnico, Pascal e outros, eles criaram o método científico, eles fundaram a ciência. Então dizer que um cristão não pode ser cientista é como dar as costas para esses grandes homens, nos ombros dos quais hoje eles se apoiam. Né? Então é uma contradição total, né, você argumentar nessas bases. Newton era um profundo estudioso da Bíblia, tanto quanto da ciência. E eu creio que é por isso que ele chegou mais longe. Ele tinha óculos bifocais. Né? Ele usava a revelação de Deus e usava também o conhecimento científico, a natureza, e assim a sua visão se expande verdadeiramente. Né? Eu costumo dizer para os jovens cristãos que nós não podemos cometer nenhum dos dois erros, que são os seguintes. Primeiro, achar que só a Bíblia nos serve de revelação, então não precisamos da ciência. Ou então achar que só a ciência é a única forma de entender a realidade e desprezar a revelação. Por que não juntam as duas coisas? Né? Por que não calibrar sua visão científica pela Bíblia? E assim você vai ter uma visão tão mais ampla, né, como teve, por exemplo, Isaac Newton. Eu vou exibir agora uma pequena reportagem que passou anos atrás no Jornal Nacional. Eu peço que vocês perdoem o Bonner, porque ele não estuda a Bíblia, não conhece muito bem esse assunto, então ele vai dizer algumas impropriedades ali. Mas o interessante é a descoberta de um manuscrito de Isaac Newton datado de 300 anos, com algumas revelações interessantes ali. Vamos assistir esse pequeno vídeo. Não é leitura labial, não. Teremos o áudio. Eu vou circular depois uma palavra na tela, quero que você preste atenção nela, depois eu vou fazer referência a essa palavra aí. Se estiverem corretos os cálculos do físico britânico, descobridor da lei da gravidade, o mundo vai acabar dentro de 53 anos, em 2060. Manuscritos de mais de 300 anos, divulgados hoje pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mostram o lado religioso do cientista Isaac Newton, que é referência para a física moderna, a astronomia e a matemática. Newton calculou o que seria a data exata do Apocalipse, baseado no livro de Daniel, do Antigo Testamento da Bíblia. Você conseguiu ver a palavra do Escritor? Está escrito lá? Before. Na verdade, Newton não estava calculando a data exata do Apocalipse, até porque não tem como calcular. Apocalipse não tem data, né? É um livro. Eu falei que o Bonner precisava fazer um cursinho bíblico, eu queria entender um pouquinho mais aí. Mas deixando de lado essas coisas, né? Na verdade, Newton, ele escreveu naquele manuscrito que Jesus voltará antes de 2060. Que bom, né? Antes de 2060 passa 2040, 2030, 2020, né? Enfim. Mas que ele tenha acertado mais um, né? O fato é que, para Newton, o estudo das profecias é uma coisa importante. E o interessante é que no fim da vida ele dedica mais tempo à Bíblia do que qualquer outra área do conhecimento. Como um bom curioso, ele investigou tudo que ele podia, até alquimia, né? O que havia de disponível na Bíblia, ele pesquisou. Mas depois de pesquisar tanto, estudar tanto, ele se volta mais novamente à Bíblia e ali ele descobre algumas coisas interessantes. Essa aqui não é aquela página, é uma outra. Mas não sei se vocês sabem, mas a nossa Universidade Andrews, nos Estados Unidos, adventista, tem um cofre, eu sabia disso,
uma vez que eu passei lá, eu fiz questão de pedir, eu pensei, o não já está garantido, vai que eu consigo, né? Aí eu pedi para visitar o cofre e tirar uma foto com esse manuscrito original de Isaac Newton. Então foi emocionante realmente, né? É um tesouro, né, isso aí. E lá atrás está o Thiago White me observando, cuida bem disso aí, viu? Não estraga esse negócio aqui, é um tesouro, né? Então é uma biografia que vale a pena você conhecer, esse cientista, esse teólogo, porque, como eu disse, ele encarna. Parou aqui, dá um clique para avançar. Ele encarna bem essa junção entre a boa ciência e a boa teologia. Opa. Eu já citei esse texto, conhecereis a verdade, melhor dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, e disse que algumas pessoas talvez não se convençam de imediato, né, a respeito disso. Então vamos diretamente à questão de, será que a Bíblia, quando fala em ciência, ela acerta? Ou teria alguma incongruência em relação à ciência? Pode até haver. E se houver, é porque a ciência, os cientistas, né, melhor dizendo, ainda não chegaram lá. Vários ajustes foram feitos ao longo da história. E geralmente, ou quase sempre, eles acabam concordando, né, com algumas dessas antecipações. Por exemplo, lá em Jó 26:7, há um texto fantástico que Deus diz assim, o profeta diz assim, ele é quem suspende a terra sobre o nada. Em que federal o Moisés estudou? Você sabe? Qual foi a federal que o Moisés estudou? A federal do Egito, né? E na UFE, a principal teoria cosmológica era de que a Terra não só era plana, como tem alguns que hoje em dia voltaram a trazer essa ideia estapafúrdia por aí, mas diziam que não só a Terra era plana, como ela estava apoiada sobre 5 colunas. Era a forma de eles interpretarem a realidade daquele tempo. Agora imagine se Moisés voltasse para a universidade e dissesse assim para os seus colegas: gente, eu descobri algo interessante, a Terra ela está flutuando pelo espaço. Do que vocês acham que chamaria Moisés na sala de aula? Seria bullying ao extremo, né? Você está doido, Moisés, você está maluco, né? Como assim a Terra está flutuando? Ela é pesada, ela é sólida, ela precisa de uma base, um apoio. O tempo passou e o que se descobriu? Não é que é assim mesmo? Na verdade, visualmente foi a primeira vez, em 57, né? Foi que o Gagarin subiu, né? Foi para o espaço, não fez? Foi naquela época só que alguém, um ser humano, visualmente pôde confirmar. E ele disse: ele é azul. E não só isso, é redondo e está flutuando no espaço, né? Mas até ali não se tinha assim uma constatação visual. Como Moisés sabia disso? Moisés tinha telescópio Hubble? Moisés tinha nave espacial? Como ele sabia disso? Não sabia, ele não aprendeu isso na escola. Isso lhe foi revelado, né? Outro texto interessante, Jó 28:25, também atribuído a Moisés, portanto de 1500 a.C. Ali é dito que Deus regula o peso do vento, o peso do ar. Era um outro absurdo para a época, né? Dizer que o ar tem peso, olha só. Não tem nada, né? Em 1643, um italiano chamado Torricelli inventou um instrumentinho chamado barômetro. E pela primeira vez na história, se constatou que o ar realmente tem peso, ou seja, pressão atmosférica. E o que diz na Jó? Deus regulou essa pressão, esse peso. Como é que Moisés sabia disso? Não sabia. Outra revelação. Levítico 13:46, entre outros textos, né? Ali fala do princípio da quarentena. Uma questão simples, né? Mas você sabe que na Idade Média, lá pelo século XIV, né? 1/3 da população europeia foi dizimado pela peste negra, a peste bubônica. E por quê? Porque não existia asepsia. Ali, quando um médico, se podemos chamá-lo assim, fazia uma necrópsia, em seguida ia fazer um tratamento de alguém com gripe, ele nem sequer lavava as mãos, ele ia já manusear a pessoa, e ela entrava com gripe sempre com peste negra. Então, ir ao hospital era até mais perigoso do que ficar em casa. Quando eles faziam suas necessidades em casa, jogavam para a rua os excrementos e os bichos, animais, insetos, tratavam de espalhar as doenças. O que dizia já há muito tempo a Bíblia? Tocar num cadáver, o que você faz? Se lave. Se você for fazer suas necessidades, leve uma pá com você. Para quê? Para enterrar. E se tiver uma doença contagiosa, o que eles faziam? Alguma coisa tipo lepra, várias doenças de pele chamadas lepra, né? Mas uma doença que aparentemente era contagiosa, o que fazia com a pessoa? Isolava e tratava
ela ficava lá, e quando estava curada, o sacerdote fazia inspeção, podia voltar ao convívio. Isso é quarentena. Se tivesse aplicado esses princípios tão básicos, né, de sanitarismo, tanto que Moisés é tido como talvez o pai do sanitarismo, só que não era ele, né, porque ele também não sabia disso, no Egito não existia isso. Muita gente teria sido, muitas vidas teriam sido poupadas, né? E depois começou a se aplicar também isso aí. Lavar as mãos, algo tão simples. Mas quando começaram a fazer isso, realmente vidas começaram a ser poupadas, né? Eles não tinham a menor ideia de que havia vírus, bactérias, né? Essas coisas. Essa, para mim, talvez seja a mais fantástica. Lá em Gênesis, capítulo 17, a gente vê Deus fazendo um pacto com Abraão, o pai de Israel. E ele diz assim: Abraão, você deve circuncidar os meninos no 8º dia. A atitude de Abraão, para mim, é emocionante, porque ele podia, como alguns mais relativistas do século XXI, questionar Deus, né? Senhor, o que esperar 8 dias? Já nasceu, a bebê está chorando ali, já vai ali, resolve o assunto, né? Lembre-se que não havia anestesia, né? Os recursos não existiam, né? Então era uma coisa muito bem primitiva, assim, né? Essa cirurgia. Já nasceu, já está chorando, já está traumatizado pelo parto, mas já corta ali, 8º dia. Abraão não questiona, ele aceita. Mas se ele tivesse perguntado, teria um problema aqui, né? Deus teria um problema, se eu posso dizer assim. Ele teria que dizer: tá bom, Abraão, vou te explicar, senta aí. Na sua circulação sanguínea, Abraão, ele já ia começar assim, né? Circulação o quê? Ele não sabia que era circulação sanguínea, para começar. Ok, esquece a circulação, o sangue, você sabe o que é sangue, não? O sangue eu sei o que é. Então, no seu sangue, há uma substância chamada protrombina, que juntamente com a vitamina K, numa série de reações bioquímicas em cascata, vai promover, no fim desse processo todo, a coagulação do sangue, lá com as plaquetinhas, entendeu? Abraão ia regalar os olhos e dizer: o quê, Senhor? Então você vê que Deus não tinha como explicar para ele. Ele teve que crer em Deus, aceitar aquilo que ele não entendia por aquilo que ele já conhecia de Deus. Não é assim na nossa vida às vezes também, ou quase sempre? A gente confia porque Deus já se mostrou confiável, por muitos outros motivos, né? Então não é nem justo duvidar por outros poucos que apareçam. E Abraão não questiona, Abraão era amigo de Deus. Essa é a expressão que se usa para ele. E como amigo de Deus, ele confiava no Criador. Se Deus disse que é o 8º dia, eu creio. Se Deus disse que é para comer tais coisas e essas não, eu creio. Se Deus disse que é para viver desse jeito, eu vivo, eu creio. Ainda que eu não entenda, talvez um dia eu vá entender. Eu confesso que eu tenho um probleminha aqui com Moisés. Eu vou reclamar no céu um dia. Porque ele escreveu só 2 capítulos, um capítulo só, basicamente, sobre a criação, e uns 15 sobre José, por exemplo. É só um para a criação. Eu queria que ele falasse mais sobre física quântica. Não, Marcos, para explicar quimicamente como ele criou as coisas, moléculas, os átomos. Mas não, mas isso é tão resumido ali, tão sucinto. Por quê? Porque não dava para explicar essas coisas naquele tempo, né? Se ele colocasse física quântica, a gente nem entende no século XXI física quântica. Alguém do século entende totalmente, eu já li isso, um cientista disse, desconfia dessa pessoa. Se nem hoje a gente entende completamente, por que Deus teria que revelar uma coisa naquele tempo, se esse conteúdo ficaria inútil por tanto tempo? Hoje, com a ciência verdadeira, podemos preencher algumas lacunas, né? E aqui é um desses casos. Deus apresenta, mas não tem como explicar. Hoje a gente sabe que entre o 2º e o 5º dia de vida, uma criança, um bebezinho, ele tem níveis baixos de protrombina. E quando chega no 8º dia, no meu livro eu tenho as referências científicas, naturalmente, quando chega no 8º dia, ela se eleva a 110%. No 9º estabiliza em 100%. Não é fantástico isso, gente? Do ponto de vista da calculação, qual seria o melhor dia para fazer uma cirurgia em alguém? O 8º dia. Hoje a medicina contorna esses problemas, né? Mas naquele tempo não tinha esse recurso. O criador da protrombina revelou isso para Abraão. Sendo que Abraão não tinha como saber disso, nem Moisés, não é? Isso é simplesmente fantástico, não é? O estilo de vida. Você sabe que no grande Egito, o grande reino do Egito, a expectativa de vida era de 40, 50 anos. Quando alguns viviam mais que isso, eram felizardos. Aliás, era muita sorte viver mais lá também, porque, por exemplo, se o faraó ficasse doente, ele não tinha médico, ele chamaria lá um mago, um feiticeiro,
que faria uma espécie de remédio, assim, colocaria sangue de morcego, fezes de rato, com dente de jumento ali macerado, faria uma beberagem e daria para o farol. Convenhamos, se não morresse com isso, não morria mais mesmo, né? E aí, aquilo era tido como remédio, medicina curativa. Quando Abraão tira o povo hebreu para o deserto, sob a ordem de Deus, ele esquece tudo isso. Na verdade, ele é orientado a esquecer tudo isso. E que remédios que Deus prescreve para o povo? Exercício físico, caminhava o dia inteiro. Repouso, quando a nuvem parava, descansava. Um dia por semana eles tinham que parar também para descansar. Água pura, maná. Marcos sabe desse assunto, maná, né? Você fez a análise na como é que fala? Por espectrometria, daquele maná que caía, ou cai ainda lá na África. Depois você pergunta para ele, você tem aqui o cientista que fez a análise, tudo que nós precisamos em termos de nutrição, ali está presente. Uma dieta balanceada. Então, eles tinham boa alimentação no deserto, tinham água pura, exercício, luz solar, obviamente eles tinham, vitamina D plena. Como é que a gente chama esse negócio mesmo, esses remédios, né? Os 8 remédios naturais, né? Todos preventivos. Egito, 40 e 50 anos. Depois, Davi, um salmo, vai dizer o seguinte: a idade do meu povo é de 70, 80 anos, e depois vem a canseira, o enfado, né? Mas vive mais ainda. Moisés fez alpinismo por 120 anos, não é verdade? Ele subiu a montanha sozinho, lá de cima ele enxergou longe, não precisava nem usar óculos. 120 anos. O que mudou na vida dele? Mudou a medicina. Abandonou aquela crendice egípcia e passou a usar a medicina preventiva de Deus. Até hoje funciona. Se você colocar em prática os princípios de saúde bíblicos, você vai ter mais saúde, vai ter mais longevidade, vai ter mais disposição e mente mais aberta para compreender a palavra de Deus e a boa ciência também. Moisés aprendeu onde isso? Não foi no Egito. A arqueologia tem sido hoje também uma tremenda ferramenta para respaldar o pano de fundo histórico da Bíblia. Talvez a pessoa até possa duvidar de que ela é inspirada, de que ela tem um componente assim divino e tal, mas negar a sua historicidade, aí o ônus da prova está com quem nega. E você verá isso amanhã também. Marcos fez suas promessas, vai fazer as minhas também. Não perca amanhã de manhã o tema arqueologia bíblica. Eu selecionei uma série de achados. Eu estive recentemente no Museu Britânico e fizemos um tour bíblico ali, vendo as principais descobertas arqueológicas do último século. E, gente, é coisa fantástica. Negar a historicidade bíblica hoje é realmente muito, muito difícil. Então, de manhã, eu vou falar, por exemplo, sobre a famosa Pedra de Roseta. Vou trazer aqui um vídeo para vocês, que eu gravei ali na frente dela, é uma coisa realmente impressionante. Vou falar um pouquinho também sobre os manuscritos do Mar Morto. E que relação eles têm com a confiabilidade que podemos depositar na palavra de Deus. Você não pode perder de manhã, vai estar frio, mas você vem para cá que está quentinho aqui dentro. Nem tanto, mas está um pouco. Essa descoberta é realmente fantástica. O papiro de Pulver, que confirma as 10 pragas do Egito. Um achado extra-bíblico, fora da Bíblia, confirmando uma história que muitos tinham como mito. Eu vou também citar para vocês aqui o que está escrito lá. Deixo aqui uma propagandinha também no meu blog criacionismo.com.br. Tem no menu superior um botão arqueologia. Então, sempre que encontra algum artigo, alguma pesquisa, eu coloco ali um banco de dados, você pode usar isso aí à vontade, para mandar para aqueles amigos que duvidam, que nunca leram sobre isso, né? Enfim. Agora, gente, se eu fosse resumir, talvez assim, os pontos, assim, bem ao ponto mesmo, né? A Bíblia, como eu disse, tem unidade, 66 livros que são realmente uma mensagem apenas. Cristo a chamou de palavra de Deus. E nós cremos que Jesus é o verbo eterno, é Deus. E se ele, como Deus, disse que era a palavra de Deus, é difícil dizer, assim, seguir outras pessoas que não têm essa credencial toda e que dizem que ela não é a palavra de Deus, não é? Ele disse que é indestrutível, apesar de ser o livro mais perseguido da história, queimado em praça pública, né? Tentaram de tudo, não deu. É o livro mais vendido da história até hoje, bilhões de exemplares, né? Por sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. Profecias cumpridas, você conhece bem esse assunto, possivelmente, né? Daniel 2, assim, um capítulo da Bíblia
que traz ali, resumidamente, toda a história da sucessão de impérios mundiais, chegando aos tempos atuais. O pé da estátua lá, Europa, 10 reinos fundadores da Europa, né? É algo... Eu não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de ler Nostradamus, por exemplo. Eu já li alguma coisa dele. Aquelas centúrias são muito enigmáticas. Tanto é que quando não se cumpram profecias, aplica para outra coisa e dá certo. Ou daria, né? Agora, o que você acha de um texto bíblico 150 anos antes, dizendo o nome do general, do imperador, que iria libertar o povo de Israel? 150 anos antes de Ciro nascer, estava lá o nome Ciro, vai ser o meu libertador. Foi tão impressionante isso para Ciro, que quando leram para ele, ó, Ciro, está aqui o nome. E ele viu que aquilo era uma coisa muito antiga. Ele não pôde fazer outra coisa senão cumprir a profecia. Está escrito aí, eu vou fazer isso mesmo. Né? É mais ou menos como se, no tempo do Brasil Império, alguém chegasse para você e dissesse: olha, daqui a 150 anos, um homem barbudo, sem um dedo, quase iletrado, vai ser presidente desse país. Ninguém daria crédito, né? Não tem como, mas foi. Foi. 150 anos alguém dizer que um rei pagão iria libertar o povo de Israel. Não pode, isso é impossível, mas foi. Está lá. Daniel 7:8. Daniel não fica especulando, ele dá um nome dos impérios sucessivos, né? Isso é Pérsia, isso é Grécia, e assim vai. Que outro livro tem essa precisão profética quanto à Bíblia? A profecia sobre a destruição de Tiro. Detalhes como, por exemplo, essa cidade maravilhosa que vocês estão vendo, um dia vai ser escombro, serão apenas escombros, e os pescadores vão secar suas redes nas pedras. Vá lá hoje em Tiro, no que foi Tiro. Redes estão lá secando nas pedras. Como isso é possível? Se não houver realmente uma antevidência divina, né? Para usar a palavra que você usa nas suas palestras, uma antevidência divina, uma presciência divina, né? Agora, claro que, para mim, esse é o maior argumento, e com ele eu vou concluir. Ainda que duvidássemos de tudo mais que foi apresentado aqui e outras coisas, como explicar esse fenômeno, né, de que quem lê a Bíblia, com a mente aberta, com o coração aberto, passa por uma transformação gradual, mas poderosa? Eu quero citar apenas um exemplo desse senhor aí, o João Trindade. João, como eu, nasceu em Santa Catarina. Só que a história dele foi diferente. Ele se tornou um bandido desde cedo. Adolescente, ele já furtava, traficava. A mãe evangélica sempre queria que ele mudasse de vida, ele não dava importância. Foi preso lá em Santa Catarina, mas fugia da cadeia. Nenhuma prisão conseguia mantê-lo ali. Foi transferido para Curitiba, fugiu, viveu nas ruas, na bandidagem, até que o prenderam e o transferiram para o Carandiru. Lembra da prisão de segurança máxima de São Paulo? Ali a ideia entrou aqui e não sai mais. Era o Alcatraz do Brasil, né? E ele foi para lá, ficou preso. Temido, bandido. Naquela noite fatídica em que houve o massacre, lembra do Carandiru? Virou filme, livro, né? Em que 300 detentos foram mortos, né, pela tropa de choque, foi uma rebelião. Ele estava lá. E naquela noite ele se escondeu debaixo de uma máquina e fez uma oração desajeitada, porque nem sabia orar. Ele disse assim: Deus, se tu existe mesmo, e me livrares desta, eu prometo que eu vou mudar de vida. Deus foi fiel, cumpriu a palavra dele. O João foi uma das pessoas que saiu de lá com vida. Ele cumpriu a palavra porque logo depois uma irmã adventista foi dar estudos bíblicos naquele presídio. Ele participou dos estudos. Ele se converteu. Ele ajudou a criar um pequeno grupo lá dentro do presídio. A prova de que aquela irmã confiou na conversão dele é que ela permitiu que a filha casasse com ele lá dentro do presídio ainda. Eu não sei se minha filha permitiria, mas ela confiou mesmo na conversão genuína dele. Ele tinha que cumprir uma pena de 50 anos. Por um milagre também, um juiz, ele comutou a pena e o João foi solto por boa conduta. Foi libertado.